Bom dia! Todos bem, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Então, hoje continuando a falar sobre as condições, né? Sobre as real conditions, ou seja, aquelas condições que são reais de acontecer. Nós vamos falar sobre o zero condicional, o zero conditional, ok? E também nós já vamos fazer as atividades do livro, vamos conversar um pouquinho sobre as atividades do livro com relação a esse assunto, tá? E vamos fazer algumas reflexões para que a gente entenda também como é que funciona, tá? Por que real conditionals? Ou seja, a gente já tem que entender duas coisas. Quando nós falamos de real conditionals, né, o grupo onde está o zero e o primeiro, tá? A gente fala de condições que são reais de acontecer, ou seja, nós temos uma causa que é uma if, né? Um se real, tá? E aí nós vamos dar consequências, resultados, tá? Reais ou possíveis de acontecer. Então, falando aqui um pouquinho, nós vamos começar falando do zero condicional hoje, né? Então ele fala do que? Truths, facts and results, ou seja, ele vai falar de verdades, fatos e resultados, ou seja, coisas que são reais, coisas que sempre vão acontecer daquele jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo que a gente tem. Então, ó, if he turns off the light, it will be dark. Né? Então, se eu chegar agora, apagar todas as luzes aqui do meu quarto, vai ficar escuro. Então, é um resultado que sempre vai acontecer. É um fato isso. Né? Tá errado? Por quê? He is. Né? Então, por ser um fato, nós não usamos o will, nós usamos o is. Tudo bem? Então, poderia falar will? Não, não pode, justamente porque é um fato, é um resultado. Então, nós devemos usar o to be no presente, tá? Quando nós falamos will, é uma possibilidade, então a gente tem que prestar atenção nisso aí, né? If something else happens, something else happens, ou seja, se aquilo acontece, o resultado sempre vai ser aquele. Então, se está de noite, eu apago a luz, sempre vai estar escuro, tá? Vamos dar uma olhadinha nessas atividades. Então, if red stop, they see light drivers. Então, ó, if the drivers see red light, they stop. Né? Claro, isso aqui a gente está falando, né, em um mundo hipotético, que a pessoa, quando vê o sinal vermelho, para. A gente sabe que não é assim, né, em muitos casos, mas né, a frase nos dá essa informação. Então, se os drivers, os motoristas, né, veem o sinal vermelho, eles vão parar. Ou seja, é sempre algo que vai acontecer. É um resultado que sempre vai acontecer. É uma verdade. Tá? Próxima. If it in sun melts butter, you leave. Então vamos lá. Se eu colocar qualquer coisa no sol, vai derreter. Né? Qualquer coisa que seja factível de derreter. Gelo, manteiga. Então é um resultado que sempre vai acontecer. If you leave butter in the sun, it melts, né? It melts porque tem que ir para a terceira pessoa porque está falando da manteiga, tá? E aí, o que acontece? Olhando a figura e as palavras, então, em algum lugar do mundo, se eu não molhar as plantas, elas vão ficar inteiras? Elas sempre vão morrer, não é? Então, if my mom, no caso aqui é a mom, né? If my mom doesn't water the plants, they die. Ou seja, é um resultado que sempre vai acontecer. Né? Opa, nota baixa. Então, if I get a 0 on my test, my mom gets really angry. Então, geralmente, né, a mãe e o pai, quando vê uma nota baixa, fica bem chateado com o filho. Então, é um resultado que sempre acontece. Tudo bem? Próximo aí que nós temos. If mix you red and blue, purple you get. Então, se eu pegar uma tinta vermelha e uma tinta azul e eu colocar uma junto com a outra, eu sempre vou ter o purple, né? Então, if you mix red and blue, you get purple. Então, outra vez, é um resultado que sempre vai acontecer. Então, pode tentar fazer as misturas, né? Vocês sempre vão ter essa cor. Então, if it rains, the grass gets wet. Ou seja, novamente, um resultado que sempre está se repetindo.
Essa aqui é a minha favorita, né? If we heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Né? Então, é sempre isso. Se eu colocar água no fogo agora, né? Até 100 graus é o ponto de ebulição da água. Claro, se a gente for falar da física, a gente sabe que muda, né? Se eu estou numa altitude, geralmente, se eu não me engano, é menor, mas isso aí vocês deixam para a professora de física. Mas, por senso comum, né, a água a 100 graus, ela começa a borbulhar. Física e química, no caso, tá, gente? Desculpa. E aí? If... Então, quando vocês escutam, né, o sinal, o sino aqui da escola. Então, quando escuta lá que bate. If you hear the bell, it's break time. Ou seja, toda vez que a gente escuta o sino, né, em um determinado horário, a gente sabe que é o intervalo. Ou seja, mais uma vez aí nós temos uma situação onde sempre vai ter o resultado sempre vai ser o mesmo, tá? Bom, e aí? Eu tô cortando aqui a comida. Presta atenção na situação. Tô cortando aqui a comida com né, uma cenoura, por exemplo. E aí, putz, lasco o meu dedo. A faca corta no meu dedo. Né? Sempre vai cortar. Sempre vai fazer um machucado. Então, if she cuts her finger, it hurts. Sempre vai doer, né? Quem já cortou o dedo sabe como é. E aí, o que acontece se você pisar no rabo de um gato? O que ele vai fazer com você? If you step on the cat's tail, it bites. Então, né, se você tá ali andando tudinho e você pisar no rabo do gatinho, ele vai lá e morde você. Então, gente, aqui são alguns dos resultados, algumas das situações onde nós temos casos que sempre vão acontecer, tá bom? Então, agora nós vamos para o livro, lá na página 12, e aí juntos nós vamos bater um papo, tá? Sobre essa questão aqui, justamente o paralelo zero condicional e primeiro condicional. Os dois falam de situações reais, mas eles têm uma diferença entre si, tá? E aí nós vamos trabalhar essa diferença agora e vamos ver também um pouquinho mais dela, né? Como é que essa diferença pode acontecer. Bom, pessoal, voltamos aqui, né? Agora a gente vai aqui no Focus on Language. Então é interessante a gente já ver, ó. Look at the table below and cite if the following statements are true or false. Então vamos lá. Nós temos aí real conditionals, esse grupo. Esse grupo de real conditionals, ou seja, de condições reais, nós temos o zero e o primeiro. O zero a gente sabe que é aquilo que vai acontecer. O primeiro é aquilo que é possível de acontecer. Então já guarda essas duas informações aí. Real conditional, letter A. Real conditional sentences consist of two clauses. An if clause, in red, então a primeira partezinha que está em vermelho, and the main clause, in yellow. Lembrando, teacher, what's the meaning of if clause? If clause é oração. Então aqui é um período composto. Nós temos duas orações nessa frase, né? Então, nessa sentença. Então, a parte em vermelho, né, ó, que está em vermelho. If I clean my plate, if my daughter throws a tantrum, if you make me eat that, e if he doesn't finish his homework by 10. Então, o que nós temos aqui? Né? Uma sempre começa com if. Por que if clause? Porque é a frase que tem, ó, o if. Só por isso. E a outra, né, que está em yellow, é a main clause. Isso mesmo. Então, uma é a condição e a outra é a frase principal, que seria o resultado. Tá bom? Então, a primeira, true. Verdadeiro. Letter B. An if clause presents a result and the main clause presents a condition. É o inverso. A if clause vai apresentar a condição e a main clause apresenta o resultado, tá bom? Então, na verdade, aí é o inverso. Ou seja, essa aí é falsa, tá bom? In real conditional sentences, a result takes place if a certain condition is fulfilled. Sim, né? Então, por que fulfilled? A condição, ela é completa, né? Então, não é se vai acontecer, ela é completa. E isso representa pra gente o simple present. Se vocês prestarem atenção, como o verbo se comporta na zero conditional e na first conditional. Ele está no presente. Clean é o presente. Make it é o presente, né? Throws
presente, né? Que é jogar. Finish, presente. Então, a if clause, né? Que é a condiçãozinha, todas as frasezinhas de vermelho, elas estão no presente. O que muda, e aí faz nós termos o zero condicional e nós termos o first conditional, é justamente a que está do lado, né? Que é a que está em yellow. Para mim parece mais um laranja, mas tudo bem. É a que está em yellow, né? Que é onde muda. No zero condicional continua no presente e no primeiro condicional vai para o futuro simples, tá? Então, a letra C, true. Letter D. The first conditional is used to talk about possibilities in the future. E aí? Então, realmente, né? Eu tenho futuro, então eu vou falar das possibilidades. Por que possibilidades, teacher? Pode ser que não aconteça? Até pode, né? Até pode ser que não aconteça. Mas a chance de acontecer, a possibilidade até é grande. Para nós termos a possibilidade que aconteça, nós temos que ter uma condição real, né? Então, if you study hard, you will be approved. Né? Então, você será aprovado, ou seja, você poderá ser aprovado. Ou seja, a condição, né? A if clause, que seria a condição, é você estudar muito, né? Você estudar ali bastante. E o resultado é que você pode ser aprovado. Por que pode? Porque vai que acontecer algum fator, sei lá, algum fator externo e você não consiga. Então, essa é a condição dentro dessa frase, tá bom? The zero conditional is used to talk about results that will always happen if a certain condition is fulfilled. Então, aquele resultado sempre vai acontecer realmente se a condição for completa, for perfeita, né? E realmente, if I clean my plate, I get a dessert. Então, se a minha mãe chega comigo, meu filho, você comer tudinho, você vai ganhar uma sobremesa. E isso se torna algo repetitivo, então eu já sei, eu limpo meu prato, eu tenho uma sobremesa, tá bom? Então, letra E também é verdadeira. Letra F. In the zero conditional, the if clause and the main clause have the same verb tenses. Yes, true. Então, como eu falei para vocês, a if clause, o verbo está no presente. A main clause, o verbo está no presente também, no zero, né? Aqui nessa coluninha aqui, ó, zero conditional, ok? E a letra G, will is used in the if clause. Will is used in the main clause. Então, de todas aqui, as únicas que são falsas, pessoal, é a letra B e a letra G, tá bom? As outras todinhas são verdadeiras, são true. Tudo certo? Bom, continuando aqui a atividade. Opa, tem um pay attention aqui. In the first conditional, present tenses are used in the if clause, né? Simple present, present continuous and present perfect. And will, may, might, can or imperatives are used in the main clause. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, principalmente essa segunda parte agora, tá? Porque nós podemos realmente usar o will, nós podemos realmente usar o may, o might e o can, mas nós temos que saber utilizá-los, tudo bem? Isso que é importante, saber utilizá-los, porque aí tem um porém, pessoal. Então, eu posso realmente usar aqueles modais, eles vão ser sinônimos de will, mas eles vão expressar a possibilidade de uma forma diferente, tá? O will, a possibilidade daquilo acontecer é de 100%, ou seja, é 100% possível que aquilo aconteça, tá? Quando eu quero dizer... E aí, os outros modais, o may, o can, o might e tudo mais, eles ficam nesse range aqui, né? Então, por quê? É justamente o que eu quero expressar. Eu quero expressar para quem está me ouvindo, que eu vou fazer tal coisa, né? Então, que a possibilidade é alta de acontecer. Então, eu uso o will. Mas a possibilidade ela é alta, mas nem tanto. Então, eu venho com o must, tá? É um pouco menor, mas ainda é alta. Should. Tá ali na metade, né? Então, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça.
may, tá? Might, se for ali quase não acontecendo, e could, né? Se for 10% de chance de acontecer. Teacher, peraí que agora eu não entendi. Tá, vamos lá. Eu posso substituir o will por todas essas outras palavrinhas aí. Mas, e tudo vai falar de possibilidade, tá? Mas é o grau de certeza daquela possibilidade acontecer. Ou seja, quando eu uso must, esse grau de possibilidade ele é de 90%, né? Então imagina essa situação. If I work hard, I must travel in the end of the year. Então, se eu trabalhar muito, pode ser que eu viaje no final do ano. Né? I must. Então, o que eu quis expressar quando eu usei o must? Que a chance dessa possibilidade se realizar é alta. Agora, quando eu falo assim, I might travel, então quer dizer que a chance disso se realizar é baixa, tá? Então isso aí é o grau. E aí a gente tem que ficar atento para isso, porque isso reflete muito em como a pessoa vai na nossa assimilação. Então, o que nós estamos ouvindo deles falando, né? Porque isso aí vai dar pra gente justamente uma informação muito necessária. Tudo bem? Então é isso que é importante que a gente saiba, né, desses conectivos, tá bom, pessoal? Que cada um deles vai poder sim ser usado, mas não é substituir à vontade. Se eu substituo o will por might, eu tenho ainda o mesmo sentido de que eu posso viajar, mas eu expresso que a possibilidade de eu viajar quando eu uso might é mais baixa. Então a gente tem que prestar atenção nisso aí, tá bom? Pra gente não confundir, a gente não achar que vai falar, eu posso substituir o will por qualquer um à vontade. Não, tem uma forma de ser usada. Tudo bem? E é seguindo essa tabelinha que nós temos aí. Então, vamos voltar para os exercícios agora. Pronto. Então, aqui na segunda questão, o que é que vocês vão ter? Vocês vão ter, justamente, né, match the clauses and find out how responsible Paul is. Então, vamos lá. Então, nós temos aí, a gente vai falar do Paul, que eu quero saber quão responsável ele é na vida dele. He goes over all the material. He takes care of his little brother. He helps his mother around the house. If he's going to bed to read a novel, okay? If he's finished doing his homework, and if he's sick. Né? Então, temos aqui, ó, 3 condições, 3 if e 3 main. Então, primeira dica para resolver essa atividade, que essa aí vocês vão resolver sozinha, tá? E vão mandar para mim. Então, eu tenho a B e C, elas são main clauses. Então, aqui embaixo, nos parênteses, elas têm que ficar dentro de if clause, para fazer o casamento. Então, a B e C, ela pode corresponder à primeira frase, à terceira frase e à quarta. E a D, E e F nas seguintes. Por quê? Lembra como é a estrutura? É if clause mais main clause. Tudo bem? Então, ó. If the maid can't come to work, he helps his little brother do his. If his parents go to the movies. If he has a test. He follows all the doctor's recommendations. He researches the authors and the time in which it was written. Opa, então aqui, ó, vocês têm que pegar, né, e fazer o matching. Lembrando, as 3 primeiras podem linkar com a primeira frase aqui de baixo, a terceira e a quarta. E as outras 3 últimas linkam com a segunda, quinta e a sexta. Tudo bem? Passando aqui para cima, na atividade 3, o que nós temos? Nós temos check the option that best completes the real conditional clauses. Então, quais são aí, pessoal, as real conditional clauses que eu tenho? Real conditional, então a gente já sabe que vai ser ou no presente ou no will. If Beatrice sees a little puppy, vai ser she has to pet it, she was petting it, or I petted it. Opa! Uma dessas 3 frases aí está no presente, né? Então, real conditional, eu posso usar simple present e will na main clause, tá?
If they lose on Friday, they cried, they will be so disappointed, or they will not lose. Né? Qual dessas três aí conseguiria corresponder à letra B? Letra C. If it's sunny. She played outside. Posso usar passado? Nobody was playing it. She plays outside with her dolls. Legal. Nobody was playing é past continuous. Passado. Será que pode? Letter D. If I ever have another child, I want to have a child. She will have a child. I want it to be a boy. Então, qual dessas três aí se encaixa, né? Essa aí a gente vai ter que usar uma forma que faça sentido a frase, né? Então, se eu quiser ter uma outra criança, eu quero ter uma outra criança, ela vai ter uma criança, ou eu quero que seja menino? E aí? Letter E. If I get in trouble, my parents grounded me. My parents will ground me. Ou my parents will be grounded. Então, se eu me meto em confusão, os meus pais serão punidos, que é lá de baixo. Os meus pais irão me punirão, né? Ou meus pais me puniram no passado. Então, qual melhor se encaixa? Tudo bem? E a letra F. If you finished your dinner, I will brush my teeth. Então, se ele terminou o jantar dele, eu vou escovar meus dentes? Go brush your teeth. Então, vai escovar seus dentes? Ou I've brushed your teeth. Eu escovei seus dentes. Qual dessas três aí vocês acham que melhor se encaixa? Pensa aí e responde para mim. Continuando aqui, né, a gente tem a número 4. Match the options below. Which of the options below best explain the following saying? Então, it's not used to cry over spilled milk. Então, não se pode chorar sobre o leite derramado. Letra A. If milk is spilled if a child cries. Letra B. If milk is spilled, a child will cry somewhere. If a child cries, somebody will use spilled milk. Né? Então, letra C. Letra D. If something bad has happened, complaining about it won't help. E letra E. Something bad happens every time milk is spilled. Então, qual dessas 5 aí melhor encaixa? Tudo bem? Na resposta, qual dessas 5 aí seria a explicação, né, dessa frase? Tudo bem? Lá em cima, agora na questão 5, nós temos assim. Check the pairs of sentences where both of them mean the same thing. Então, qual dessas aí, o par de sentenças, né, vai significar a mesma coisa, né? Vai ter o mesmo significado. Tudo bem? If you lie, your nose will grow. Your nose won't grow unless you lie. Então, Your eyesight may improve if you eat carrots. Então, se você comer cenoura, sua visão vai melhorar. Unless you eat carrots, your eyesight won't improve. Né? Então, a menos que você coma cenoura, sua visão não vai melhorar. Tá? Então, nessa aí, pessoal, nós temos duas, beleza? Duas respostas certas, tá? Tem duas aí que fazem o mesmo sentido. E a número 6, né? What is true about the following illustration? Então, qual dessas três aqui seria verdadeira? Tá bom? Aí, de acordo com essa ilustração. Tudo bem? Então, dê uma lida e tentem responder. E por fim, lá na página 15, nós temos a última atividade, tá? Que é a questão 7. Complete the sentences to make them true for you. Então a gente tem aí, if I don't do my homework, qual seria a consequência? Seria uma consequência real ou possível, uma certeza, um resultado que sempre vai acontecer, ou uma possibilidade? Pode usar o will ou pode usar o simple present.
que vocês quiserem. If I have a test, mesma coisa. If I ask my parents for money, então se você pede dinheiro dos seus pais, qual seria o resultado disso aí? If it rains tomorrow. If I'm having difficulty with inserting subject. Tudo bem? Então, pessoal, eu quero que vocês tentem responder essas 7 atividades. Hoje eu expliquei sobre o zero condicional para vocês, né? Nós falamos aí do finzinho do zero condicional, tá bom? E falamos também revisamos o primeiro, né? E aí a gente tem que entender a grande diferença entre eles. Qual seria? O zero sempre vai falar de situações que vão acontecer. É um resultado que sempre vai acontecer. Não importa o que aconteça no mundo, esse resultado vai ser sempre daquela forma. O primeiro é um resultado possível, é uma possibilidade no futuro, tá? Então pode ser que aconteça ou não. E aí, eu usando determinados modais, determinados sinônimos de will, como eu mostrei para vocês aqui no slide, eu tenho o quão forte aquela possibilidade é de acontecer, tá? Então, olha que legal. Então, são 2 informações aí que a gente tem muito importantes e que a gente precisa guardar, porque elas vão ser vitais para o nosso entendimento da if clause, tudo bem? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar, tá bom? Eu estou à disposição. Mandem as dúvidas para mim. Eu vou responder para vocês. Mandem essas atividades respondidas que eu quero ver, tá? Eu quero que vocês me mostrem aí como é que vocês fizeram. Eu quero ver as respostas de vocês. Para eu também dar uma dica aí se precisar mudar, modificar, melhorar alguma coisa, tá bom? Então eu quero tudo bem legalzinho porque eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês me mostrem, perdão, que eu quero ver aí, tá? Então, o zero conditional e o first conditional a gente encerra aqui hoje, tá? Que são as real conditions, né? Na próxima aula a gente vai fazer o learning booster, tá? Que a gente vai ver uso e sentenças, né? De também zero e primeiro. O everyday issues, o challenge yourself, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aí de desafios e tudo mais. E aí a gente termina, então, na próxima quinta, nós terminamos nossa primeira unidade desse bimestre, tá? E aí, a gente já vai revisando aí o que é que nós vimos. Então, nesse primeiro momento, nós falamos de childhood, ou seja, da nossa infância, né? E aí a gente viu sobre condições. São situações realmente que até os nossos pais faziam com a gente, né? Os nossos pais, eles costumavam dizer assim pra gente: se você fizer isso, isso acontece, né? Ou se você fizer isso, vai acontecer isso com você. Então, são situações aí que a gente pode guardar em mente do que acontece na nossa vida. Tudo bem? Então, só fazendo esse link aí, tá? Então, na próxima aula, a gente faz o Learning Booster, né? A gente revisa um pouquinho mais essa questão dos condicionais e aí termina essa unidade. Tudo bem, pessoal? Então, gente, muitíssimo obrigado por hoje. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês aqui comigo, tá? Desejo um feliz Dia das Mães para as mães de vocês, tá? Um grande abraço e a gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal!